Encha a terra com a glória dele, amém? Glórias a ti, Deus. E Deus conta com a igreja para que a glória dele seja manifesta nos quatro cantos de toda a terra. E para isso Deus levanta missionários, né? Levanta pessoas que fazem, que cumprem esse chamado. Como eu falei, hoje nós queríamos trazer um pouco essa parte de missões, né, que é além, né, além daqui, da nossa região, além das nossas fronteiras. E eu queria convidar a Evelyn para vir aqui, que ela viveu uma experiência aí bem recente, né, esteve numa missão além das nossas fronteiras, e eu convidei ela e ela aceitou assim bem de bate-pronto para compartilhar com a gente um pouquinho de como foi essa experiência, para que a gente entenda, né, como é também lá fora missões. Boa noite, Igreja Paz. Bom, então, como a Anne falou, eu tive uma experiência bem recente, né, esse ano, há alguns meses atrás. Eu fiz uma viagem para a Argentina, uma viagem missionária de uns 15 dias, mais ou menos. E foi uma viagem que não era algo que eu sonhava, não era algo que eu planejei com antecedência. E provavelmente, na verdade, provavelmente não, com toda certeza, eu do início do ano não fazia ideia de que isso ia acontecer. Mas a minha escola, para quem não sabe, eu estudo no Colégio Adventista, que é um colégio cristão. E a minha escola todo ano faz um projeto de missão para algum lugar aleatório. E eu nunca tive um real interesse em participar, porque eu nunca pensei assim que eu me encaixava ou que eu entrava na questão das missões para fora, né, para ir em algum outro lugar. E então, quando a minha escola lançou o projeto esse ano, eu não demonstrei interesse em participar, não me inscrevi, só vi eles lançarem e estava tudo bem. Tanto que o projeto passou, as vagas fecharam, e aproximadamente um mês antes da viagem em si acontecer, o pastor da escola chamou eu e as minhas amigas na sala dele e falou que tinha conseguido mais 4 vagas. E que se a gente quisesse, dava certinho para eu e as minhas 3 amigas. Ele falou que se a gente quisesse, né, ele ia estender o prazo, porque exigia um valor e documentação e várias coisas, e ele ia estender o prazo para que a gente pudesse ir. E assim, eu imaginei que não ia ser possível, que não ia acontecer, porque como é que você convence os seus pais, né, em um mês, deixar você fazer uma viagem para fora do país? Mas, em nome de Jesus, para a glória de Deus, deu tudo certo. E em um mês, eu e as minhas amigas estavam entrando no ônibus junto com a escola para ir para essa viagem. E foi uma experiência bem única, eu diria, porque foi uma viagem muito cansativa. Foram 2 dias inteiros só de viagem para a gente chegar lá na cidade onde a gente ia fazer, de fato, a parte missionária. E eu gosto de comparar os dias que eu tive lá como quando a gente vai trabalhar no encontro com Deus. Então, se alguém já teve essa experiência, vai entender mais ou menos. Porque é algo que, para o nosso corpo, para o físico, é extremamente cansativo. Deixa a gente exausto, com dor. E a gente fica, meu Deus, que cansaço. Só que o nosso espírito está feliz e revigorante, porque sabe que vale a pena todo esse cansaço. Então, a gente chegou lá, né? E era uma comunidade bem simples. E a gente foi muito bem recebido. Só que também, eu falei que eu tive de manhã, né? Que eu também falei sobre isso. A gente teve 2 experiências. Porque, ao mesmo tempo que em alguns lugares nós fomos muito bem recebidos, muito bem abraçados. E as pessoas deram pra gente tudo que elas podiam dar. E em alguns outros lugares a gente foi proibido de entrar ou não foi recebido, as pessoas não olhavam para a gente pelo fato da gente não ser dali. Então, fomos recebidos, mas também fomos rejeitados. E eu falei, né, que foi uma experiência que me deu um grande choque de realidade. Porque é algo que a gente sabe que acontece e tem aqui na nossa cidade mesmo. Só que quando eu fui, né, no caso, para lá e eu dei de cara com pessoas na temperatura de -2 graus, em situação de rua, dormindo no chão enquanto nevava e sem ter um agasalho para cobrir, para
um lugar para se esquentar mesmo. E lá era muito frio, gente, muito frio. Então, foi algo que me chocou e que me trouxe um choque de realidade, muita tristeza. Eu vi muitas crianças nessa situação. O lugar que a gente ficou é algo muito comum, infelizmente. E foi algo que me trouxe muita tristeza, porque eu trabalho muito com crianças aqui na igreja, com os juniores, né? É o meu ministério e é para isso que Deus me chamou. Então, quando eu dei de cara com aquela realidade, eu até falei para as minhas amigas lá que eu não sabia se eu ia conseguir ficar lá, se eu ia conseguir aguentar, porque aquilo estava me deixando muito triste. Mas, enfim, deu certo. Tivemos momentos muito legais com as crianças e com as pessoas que nos receberam lá. Inclusive vários cultos, vários momentos em que Deus falou com a gente de alguma forma. E foi algo muito único e muito incrível, apesar das experiências, né? Eu conversava hoje com uma pessoa sobre isso, e eu falei sobre a minha experiência do banho lá, que o banho era algo que era um recurso escasso, então não era algo que dava para tomar todo dia, e quando tinha, era na água gelada e um chuveiro improvisado, que era uma mangueira e uma lona. Então, era o que a gente tinha para tomar banho. E já era muito, porque tinha gente que não tinha nem isso por lá. Então, foi uma experiência difícil, foi uma experiência cansativa, mas foi uma experiência que valeu muito a pena. Eu trouxe várias lições, dentre elas, acho que a principal foi a valorizar as coisas que eu tenho aqui. Porque, às vezes, são coisas tão rotineiras do nosso dia a dia, né? Que a gente pensa, ai, mas é algo tão comum. Mas daí quando tiram isso da gente, a gente percebe, nossa, como isso me fazia falta. Que saudade de, meu Deus, de ter uma cadeira para sentar na minha igreja, porque lá a gente fazia o culto às vezes sentado no chão. Então foi uma experiência difícil, mas ao mesmo tempo uma experiência que trouxe alegria para o meu espírito de saber que eu fiz parte de algo, que eu pude impactar positivamente a vida de alguém e levar o amor de Jesus de alguma forma para ela, mas também algo que trouxe em mim essa visão de que, nossa, existem pessoas que precisam de uma ajuda, eu preciso correr atrás, eu preciso entender que coisas que para mim são normais, para mim são comuns, para algumas pessoas talvez não seja. E é isso. Obrigada. Obrigado, Eve. Amém. Glória a Deus. A gente quis trazer essa experiência porque para a gente entender um pouquinho, né, o que os missionários, né, enfrentam aí todos os dias. Né? Tem pessoas que estão gastando a sua vida fazendo isso com amor e com alegria. Sabe a canção? Que às vezes a gente canta tão banal, né? Mas existem pessoas que estão vivendo isso de verdade, né? Gastando a sua vida com amor e com alegria, enfrentando tudo isso aqui, ou até mais, né? Que a Evelyn compartilhou aqui com a gente. E por isso eu queria que nesse culto de missões, a gente lembrasse desses missionários e orasse por eles, orassem por esses países que ainda não conhecem a Jesus. Tem algumas bandeirinhas em algumas cadeiras, não é em todas. Se você está aí com essa bandeirinha, você foi privilegiado para interceder por esse país. E eu queria que você ficasse de pé aí no seu lugar. Se você tiver com essa bandeira aí desse país, você levantasse ela nesse momento. E que nós, como igreja, como corpo de Cristo, porque esses missionários, essas igrejas que estão lá, né, enfrentando talvez situações desafiadoras, elas são parte do corpo. Ela é parte do seu corpo. Então nós precisamos lembrar de orar e interceder. E eu também queria que você orasse e clamasse junto comigo por aqueles países ou por aqueles lugares que ainda não conhecem a Jesus. Para que Jesus levante missionários. E quem sabe os missionários vão sair daqui da nossa igreja. Por que não? Deus levanta, Deus deseja, Deus clama por aqueles que vão se dedicar por essa obra. Amém? Então eu queria que você orasse comigo. Levanta essa bandeirinha aí se você está com ela. E vamos orar ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, Pai.
Deus, nós nos levantamos como igreja, como parte do teu corpo, Senhor, intercedendo, orando, Pai, pelos nossos irmãos, pelos nossos missionários, por aqueles que o Senhor tem chamado de uma forma especial, Pai, para levar a sua mensagem fora, Deus, do conforto do lar deles, Pai, fora da sua cultura, Deus, que eles estão, Senhor, disponíveis para o Senhor em outro país, em outro lugar, Deus, talvez em situações desconfortáveis, Pai, fisicamente, Deus, mas que o teu Espírito Santo esteja encorajando eles nesta noite, Pai. Que eles recebam a visita do teu Espírito, fortalecendo os seus braços, fortalecendo o Espírito, a alma, Pai. Para que eles não sejam abatidos, Pai, mas para que eles tenham as suas forças renovadas em Ti, Pai. Deus, nós te louvamos pela vida dos missionários, Deus, por aqueles que com amor, Deus, tem dedicado, Deus, um tempo para que outros te conheçam, Deus, para que o teu nome seja conhecido nos 4 cantos dessa terra, Pai. Ah, Senhor, nessa noite nós clamamos como igreja, Senhor Jesus, que esses braços, que esses pés, Deus, sejam fortalecidos no Senhor, para que eles continuem essa caminhada, Pai. Também, Deus, eu oro a Ti, Deus, para que o Senhor levante mais missionários corajosos, Deus. Pessoas, Deus, que levarão a sua mensagem com amor, com devoção, com entrega, com renúncia. Deus, e se alguém no nosso meio, Deus, em que o Senhor tem despertado, Deus, para esse chamado, Deus, eu te peço que o Senhor encoraje ele mais uma vez, que esse coração seja aquecido pelo teu Espírito nessa noite, Pai, para que ele possa cumprir esse chamado, para que ele possa seguir nessa missão, Pai. Ah, Deus, nós oramos, Pai, pelos países que ainda não te conhecem, Deus, por aqueles, Deus, que ainda não conhecem o teu amor, Deus. Quebra as barreiras, Senhor. Leva, Senhor, missionários até esses lugares, Pai, para que eles conheçam e experimentem a Tua graça e a Tua glória, Pai. Ah, Senhor, nós nos colocamos aqui, Deus, como missionários nessa noite, Deus, intercedendo por esse povo, intercedendo, Deus, pelos nossos irmãos, Deus. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, no versículo 12. João 1:12. Glórias a Ti, Deus. Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12. 12 e 13, nós vamos ler. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Isso, gente. O povo da manhã estava mais animado que vocês. Quem achou diz, eu amo a Bíblia. Ah, bom. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, aos que receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. O 12 lá de novo. Contudo, aos que receberam e aos que creem em seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Pode tomar o seu lugar? Glórias a Ti, Deus. Aleluia. Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Que o nosso coração, que os nossos ouvidos estejam atentos ao que Deus quer falar. O livro de João é um livro muito incrível. Eu sempre falo aqui, né, que é o meu livro preferido da Bíblia. Quem já leu João? Olha aí pro teu irmão e fala, tem que ler mais a Bíblia, irmão. Lê João aí. João
Aqui no capítulo 1, João ele vai falar que Jesus era o Verbo estava com Deus, e o Verbo, né, se fez homem e habitou entre nós. Ele vai descrever ali de uma forma tão bonita, tão verdadeira quem é Jesus. E aqui no versículo 12 ele vai falar, ele vai revelar uma verdade tão maravilhosa, que é o fato de quando nós recebemos e cremos em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é aquele que veio para nos resgatar, para nos salvar. Isso nos dá o direito de se tornarem também filhos de Deus. Se a gente ler um versículo antes ali, João vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Aqueles que Jesus veio, os judeus, eles o rejeitaram. Mas aí João fala assim: mas aos que receberam e aos que creram. Sabe, aqui, a primeira coisa que nós podemos aprender nesse texto é que nós vamos desmistificar um ditado popular que diz que todo mundo é? Todo mundo é? Não é verdade, né? Esse ditado não é verdade, né? Porque nem todo mundo é filho de Deus. Porque a palavra está dizendo aqui bem claro: quem é filho de Deus? Aquele que crê e recebe a Jesus. Então, aquele que creu e recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, que entendeu o propósito de Jesus na terra, que recebeu a graça da salvação que só Jesus pode nos dar, a esse foi-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Amém? Quem está me entendendo? Isso é o que a palavra diz. Nós precisamos receber e aceitar a graça, a maravilhosa graça de Jesus. A graça de Deus, que é Jesus que veio para nos salvar. Jesus é a expressão dessa graça. Nós ouvimos aqui esses dias o pastor falando que a graça é um favor imerecido. Não há nada que eu possa fazer que me qualifique ou me desqualifique para receber esse presente. Não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. Não é a minha cor de pele, não é a minha linhagem, não é a minha nação, não é a minha descendência, não é nada disso. Nada disso me qualifica ou me desqualifica. Mas a palavra de Deus está dizendo bem claro que é aqueles que receberam e creram em Jesus, a expressão da graça de Deus, o favor imerecido do Senhor. A esses lhe deu o direito de se tornarem filhos. Nós precisamos entender, né, que para que nós venhamos desfrutar dessa graça, desse presente, nós precisamos aceitar esse presente. Deus, ele está ali com esse favor, com essa bênção, com essa graça que é ter uma vida eterna ao lado do Pai, ter uma família, ser parte de Deus, parte do corpo de Cristo. E isso só é possível, como está escrito aqui, se eu crer em Jesus e se eu recebê-lo. Então, é isso que me dá esse direito de se tornar filho. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5:8 que ele morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Ou seja, não é o que eu faço ou deixo de fazer que anula ou que confirma o que Jesus fez, porque Jesus, ele fez não pelo que nós somos, mas ele fez pelo que ele é. Amém? E ele é um Deus de amor que deseja salvar a todos, que deseja que todos sejam salvos. Ele nos deu essa oportunidade, também está lá em Efésios 1:5. Nós não precisamos provar nada para Deus. Nós precisamos crer e receber. E então nós temos uma identidade restaurada e um propósito esclarecido. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O tema de hoje é Filhos de Deus, identidade e propósito em Cristo. Deus, ele quer, através dessa filiação,
restaurar a nossa identidade e esclarecer o nosso propósito. Porque quando nós recebemos a Jesus, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós, e que não é o que nós fazemos, mas é o que ele fez, que nos dá o direito de se tornarmos filhos, então nós temos a nossa identidade restaurada. Sabe, no princípio, Deus, ele nos criou para viver dessa forma, como família, como filhos. Mas o pecado entrou na terra e distorceu a nossa identidade. E o que no início Deus tinha preparado para que nós vivêssemos como filhos, desfrutássemos da graça, do favor de Deus, foi distorcido quando o pecado entrou na terra. E junto à nossa identidade, junto àquilo que Deus nos deu para ser, foi distorcido. E agora Jesus ele vem e vai ser esse sacrifício para que a nossa identidade, para aquilo que nós somos, para aquilo que Deus nos projetou para ser, fosse restaurado por meio dele. Amém? Jesus ele nos dá essa identidade. Jesus ele restaura aquilo que Deus desejou que nós fôssemos desde o início. Sabe, a gente pode entender isso como o nosso RG, né? Todos nós temos uma identificação, né? O RG lá. Se você vai, esse é um dos documentos mais importantes que nós andamos com ele, né? E quando lá no teu RG está lá a sua filiação e está lá o seu nome, certo? Também nós podemos comparar a nossa identidade espiritual assim. Porque quando Jesus ele nos dá esse direito e nós recebemos e nós cremos aquilo que Jesus fez por nós, então nós recebemos uma identidade espiritual. E lá está escrito que agora eu tenho uma filiação. E lá está escrito Filho de Deus. Amém? Vocês entenderam? Está lá escrito Aniele, filiação. Filha de Deus. Está lá escrito Maico, filiação, filho de Deus. Está lá escrito Camila, filha de Deus. Porque aos que receberam, Deus deu uma nova identidade. E agora não é mais o que a gente vivia ou como a gente era. Sabe, a maioria das pessoas, principalmente os homens, né, tem um apelido. Você tem um apelido? Eu não vou perguntar, tá? Só... Você tem um apelido. Alguém te conhece de alguma forma. Se não um apelido, pelo menos a abreviação do seu nome. Né? Todo mundo me chama de Anne. Quando alguém me chama de Aniele, eu já fico, ué, né? A gente tem, as pessoas têm, né? Abreviam o nome, ou tem um apelido, né? Mas lá na sua identidade está o seu apelido? Não, né? Está o seu adjetivo? Que as pessoas gostam, né, de nos... Ah, quem que é? Ah, Aniele, aquela lá que é branquinha, tem o cabelo assim, liso, usa óculos, né? Não é assim que às vezes a gente identifica as pessoas? Ah, quem que é aquela? Ah, fulana, mas como que ela é? Né? Mas lá na nossa identidade está lá, não, Aniele Garcia Ferreira. Esse é o nome dela. Ela não é a menina de cabelo loiro, comprido, que usa óculos. Não está assim lá na nossa identidade, né? No mundo espiritual é da mesma forma. Deus ele não está interessado nos nossos adjetivos, nem nos nossos apelidos, nem nas nossas qualidades, nem nos nossos defeitos. Porque para Deus só existe um nome. Aniele, filha de Deus. Amém? Lá só tem algo que interessa para o Senhor. Maicon, filho de Deus. Camila, filho de Deus. Sandro, filho de Deus. Está lá. É só isso. Essa é a nossa identidade espiritual. E entenda, nós precisamos caminhar nessa verdade. Porque às vezes nós estamos anos caminhando com Jesus, estamos anos na igreja e não entendemos isso. E nós vivemos ainda como se nós fôssemos aquela pessoa antes de Cristo. Só que eu quero te dizer nessa noite que aquela pessoa antes de Cristo não existe mais para Deus. Amém?
Você não precisa mais andar nesse adjetivo e nessa descrição. Porque agora, para Jesus, quando ele olha para você, ele fala: essa aqui é fulana, filha de Deus. Amém? Deus não está interessado naquilo que aconteceu, nos nossos apelidos, nos nossos traumas. Deus não nos define dessa forma. Deus olha para nós e vê apenas uma coisa: esse é o meu filho. Essa é a minha filha. Eu não sei se você está entendendo, mas isso é para você se alegrar. Porque não há nada, não há nenhuma qualidade, nenhum defeito seu que interesse para Deus, senão aquilo que está no teu RG espiritual, em que diz que você é filho de Deus. Aos que receberam e creram em seu nome, deu-lhes esse direito. Se você recebeu a Jesus, se você crê em quem Ele é, você recebe essa identidade agora. E nós precisamos andar nessa verdade. O Espírito, a palavra de Deus diz lá em Romanos 8,16 que o Espírito testifica que somos filhos. Então, se nós queremos saber quem nós somos, nós precisamos perguntar para o nosso Pai. É Ele que vai dizer. Quando as pessoas dizerem ao contrário, quando a sua mente ou o inimigo quiser te enganar de quem você é, você precisa olhar para Deus, olhar para a sua verdade, para a sua palavra, porque ela diz que o Espírito testifica que nós somos filhos. E o filho, ele vai andar nessa verdade, então ele cada vez se torna mais parecido com o Pai. Então nós precisamos buscar, nós precisamos receber essa identidade de Deus para que cada vez nós sejamos mais parecidos com Ele. Para que cada vez mais aquilo que há do Pai seja inserido em mim. Para que Ele seja conhecido através da minha vida. Quando nós entendemos isso, quem nós somos no Senhor, então nós podemos desfrutar da segunda verdade. Porque quando nós recebemos a Jesus, recebemos e cremos em Jesus, e Ele nos dá o direito de ser filhos, essa filiação, ela revela o nosso propósito. Sabe, querido, todos nós fomos chamados para algo. Deus tem um propósito para cada um de nós. E independente de como nós somos ou de qual é a nossa trajetória, em Cristo nós temos esse propósito. Se nós somos filhos, nós temos um propósito dado pelo Pai. Em Cristo, a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 12, 27, que somos parte do corpo de Cristo. A partir do momento que nós recebemos a Jesus na nossa vida, a partir do momento que agora nós temos essa identidade de filho, nós agora fazemos parte desse corpo. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o membro. E se nós somos membros, se nós somos uma parte de Cristo, nós vivemos o propósito de Cristo na nossa vida. Você está me entendendo? E o propósito de Cristo na vida, o que Ele veio para fazer nessa terra? A palavra de Deus diz que Ele veio salvar aquele que estava perdido. O propósito de Jesus é que o amor e a graça de Deus seja revelada a esse mundo. E se nós somos parte de Cristo, nós também temos esse propósito. Então eu quero que você saia daqui entendendo que o seu propósito principal, que aquilo que Deus tem para todos nós, a nossa missão é essa: revelar Jesus ao mundo. Revelar o amor e a graça de Deus. Ser participantes da construção do reino de Deus aqui nessa terra.
Ah, mas eu não tenho nenhuma habilidade aparente, eu não sei tocar, eu não sei cantar, eu não gosto de servir lá no diaconato, eu não tenho talento com as crianças, dançar eu sei muito menos. Eu não tenho nada, Jesus não me chamou para fazer nada, só para ficar no banco, na cadeira, no caso. Olha para tua irmã e fala. Jesus tem um propósito para todos nós: revelar o amor e a graça de Deus ao mundo. Amém? É para isso que Jesus colocou as nossas habilidades dentro de nós. É para isso que nós temos dons, talentos, habilidades que, mas eu não tenho nenhuma habilidade para servir aqui na igreja. Tudo que nós sabemos fazer, de alguma forma nós podemos servir a Cristo. Nós podemos participar da construção do reino de Deus aqui nessa terra. Eu falei hoje de manhã que às vezes a gente tem a sensação, ou foi vendida essa ideia de uma forma bem errada, né? Que levar Jesus para as pessoas é só aquelas que têm habilidade para falar com os outros, né? Tem pessoas que facilmente tá lá no ponto de ônibus, daqui a pouco ela está perguntando se alguém quer aceitar Jesus. Tem pessoas que têm facilidade, né? Eu não sou essa pessoa. Né? Mas tem pessoas que têm. Sabe, às vezes a gente fazia evangelismo aqui no bairro e o pastor Patrício é um evangelista nato, né? Você ia andar com ele, daqui a pouco você estava quase você aceitando Jesus. Nossa, eu quero aceitar Jesus de novo. Né? Tem pessoas que têm essa habilidade. Mas o que Deus está nos dizendo é que todos nós temos o propósito de revelar Jesus para o mundo. Talvez não é a sua habilidade, né? Você não é eloquente ou você não tem essa facilidade de convencer e de expressar para as pessoas. Mas de alguma outra forma, eu tenho certeza, Jesus te chamou para revelar Ele ao mundo. Amém? Talvez não vai ser, né, falando assim com tanta convicção para as pessoas, mas vai ser com a sua atitude, ou vai ser com algum dom, ou vai ser com a sua habilidade, ou Deus colocou algo em você que vai fazer você levar Ele lá no lugar onde você está inserido, que outras pessoas não chegariam lá. O fato é que todos que são filhos de Deus têm um propósito de expressar e revelar o amor e a graça de Deus ao mundo. Seja qual for a maneira. Talvez vai ser com a sua habilidade, né, na música, lá no diaconato, na dança, no teatro, com as crianças. Ou vai ser sentando e ouvindo alguém falar. Ou dando um conselho segundo a Bíblia, e aquela pessoa vai entender e querer conhecer Jesus. Ou vai ser pelo simples fato da forma como você trata as pessoas. Ou vai ser através do seu casamento que revela Jesus para as pessoas. Eu não sei como é. Para cada um, Deus deu habilidades. Deus deu dons, Deus deu talentos. Mas Ele só tem um único propósito: revelar Jesus para o mundo. Se você tem habilidades, se você tem talentos, se você tem dons, se você é bom em alguma coisa que você faz e você não revela Jesus através disso, você entendeu tudo errado. Porque se tem algo que nós podemos fazer, é com a nossa vida, no nosso dia a dia, revelar Jesus ao mundo. Sabe, nós precisamos sair de casa e fazer a oração: Jesus, revela o Senhor ao mundo através da minha vida, através das minhas atitudes, através daquilo que eu faço. Seja lá no seu trabalho, seja na sua casa, seja lá na faculdade, seja aqui dentro da igreja, seja lá na célula, seja na casa de paz. Sabe, nós precisamos fazer essa oração: Jesus, eu não quero fazer nada que não glorifique ao Senhor, ou que o Senhor não seja conhecido. Esse é o nosso propósito.
Sabe, porque Deus, Ele quer que os seus filhos revelem quem Ele é. A palavra de Deus diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A criação aguarda aqueles que entenderam que são filhos. Quem é filho? Ah, não. Vamos botar uma animação aí, né, gente? Se alguém me pergunta de quem de quem eu sou filho, eu falo, eu sou filha da Dona Eva. Que ela é maravilhosa. Eu tenho orgulho, eu não fico falando, eu sou filha da Dona Eva. Não, eu falo com alegria. Então, quem é filho de Deus? Amém. Se você é filho de Deus, Deus te chamou para você revelar Ele aqui nessa terra. Amém? Deus quer que você expresse através da sua vida Jesus para as pessoas. E o nosso terceiro tópico aqui é que Deus, como Pai, Ele nos aponta para o nosso propósito. Então, se nós entendemos que nós somos filhos e nós recebemos essa identidade, e agora nós vamos viver nessa verdade, nós também vamos entender e ter clareza a respeito do nosso propósito. O terceiro tópico aqui é que Deus, Ele nos aponta para esse propósito. E sabe, um bom pai, ele não dá tudo que o filho quer. Você dá, Maico, tudo que teus filhos querem? Primeiro que a gente nem consegue, né? Porque esse que é o mundo. Esse que é o mundo, a gente não tem o mundo para dar. Mas se eles pedirem tudo, você dá? Por que não? Senão ele vai ficar o quê? Mimado. Não vai agradecer. Não vai crescer. Não vai amadurecer, né? Um bom pai, ele não dá tudo que o filho quer. Um bom pai, ele ensina o filho a fazer escolhas que levam ele para um futuro melhor. Sabe, Deus, Ele é um bom pai. E Ele não vai dar tudo que você quer. Se alguém te vendeu esse evangelho não é o verdadeiro. Porque Deus, Ele nos chama, Ele não nos chama para ter uma vida fácil. Deus, Ele não vai dar tudo que a gente quer. Mas Ele nos garante que a nossa vida ela vai ter um sentido. Ela vai ter um propósito. Você ouviu o que a Evelyn falou aqui? Não tinha lugar para tomar banho, estava tudo desconfortável. Que experiência difícil, mas o meu coração estava cheio de alegria. Tinha um sentido. Sabe? Eu não vou falar aqui para você, vai ser só alegria. Nossa, você não vai chorar, vai ser só paz e amor. Não, porque Jesus não nos garantiu isso. Inclusive, na palavra de Deus, ele vai falar que nós temos que sofrer o sofrimento de Cristo para desfrutar da glória do Pai. Paulo vai dizer isso várias vezes, que não tem como. Se você é aquele que decidiu seguir a Jesus, você vai ser participante do sofrimento também. Deus não nos prometeu essa vida fácil, mas Ele nos prometeu uma vida com sentido, com propósito. Sabe, Deus, Ele não vai nos dar tudo que nós queremos, mas Ele vai dar tudo que nós precisamos para cumprir o nosso propósito. Eu queria que você entendesse isso hoje. Ele deseja que nós sejamos participantes do que Ele está fazendo e não só um espectador. Deus não nos chamou, como eu falei, para ficar aqui sentadinho. Embora seja bem bom, só receber e receber e receber. Mas Jesus ele está nos falando nessa noite que Deus quer nos apontar para o nosso propósito. Deus quer nos mostrar por que nós estamos aqui. Nós fomos salvos, resgatados por Jesus, amém? Jesus nos curou, Jesus nos deu uma nova vida, Jesus nos deu um novo sentido.
E agora ele nos chama para que essa verdade, para que isso que a gente desfruta e experimenta nele, seja compartilhado. As pessoas precisam saber quem Deus é. E ele nos escolheu para fazer isso. Amém? O pastor sempre fala aqui, né? Deus poderia ter enviado anjos. Deus poderia ter enviado anjos para levar o seu amor. Mas Deus decidiu que nós seríamos participantes da obra dele. Que nós não ficaríamos só olhando e recebendo, mas que nós também estaríamos com ele ali, participando do que ele está fazendo. Eu sempre falo lá no discipulado, eu falo na célula, que é tão bom, né, ver o que Jesus está fazendo, não porque eu possa fazer alguma coisa que eu não faço nada. Mas eu vejo Jesus transformando e restaurando as pessoas. E isso me enche de alegria. E eu falo, Deus, eu nem fiz nada, eu estou feliz. Eu nem fiz nada, eu só participei ali, eu só estou aqui. E o Senhor é que está fazendo, o Senhor é que está transformando. E isso nos dá alegria. A Rebeca agora ela está nessa fase que ela gosta de ajudar. Tudo ela quer ajudar. Deixa eu ajudar. Só que o que ela mais atrapalha do que ela ajuda, né? Eu vou lá e coloco uma coisa aqui, ela vai lá e tira e bota no lugar errado de novo. E eu, ai, Jesus, mas eu tenho que deixar ela ajudar. Ela está me atrapalhando, mas ela está aprendendo, então eu tenho que ter paciência. Né? E aí eu penso assim, se fosse eu ia fazer tão mais rápido. Né? E às vezes Deus está lá. Ai, filha. Se fosse eu ia ser tão mais rápido, mas você vai ser participante do meu reino. Né? A gente não, às vezes a gente não está ajudando, está atrapalhando Deus. Né? Está fazendo o contrário do que ele estava falando. Mas ele decidiu que nós seríamos participantes do que ele está fazendo. Sabe? Ele decidiu que nós, na nossa pequenez e na nossa imperfeição, ele ia nos colocar para trabalhar junto com ele. Ele ia nos fazer ver e sentir a alegria de ter alguém sendo salvo e restaurado por ele. Porque não é a gente que faz. Né? Se dependesse de nós já tinha abandonado meio mundo, não é verdade? Mas Deus, ele, com o seu amor, com a sua paciência e com a sua graça, fala, vem aqui, Aniele. Vem aqui ser participante do que eu estou fazendo. Às vezes eu estou mais atrapalhando do que ajudando Deus. Mas vem aqui, você vai participar do que eu estou fazendo. Sabe? É isso que Deus está falando conosco. Sabe, Deus está nos apontando, ó filho, eu quero que você veja lá na frente o que eu vou fazer através da tua vida. Não porque você pode, mas porque eu quero que você participe desse propósito. Eu quero que você participe do que eu estou construindo nessa terra. Eu quero que você participe do que está sendo construído no reino de Deus. Mesmo que você não seja a pessoa mais habilidosa. Mesmo que você ainda esteja aprendendo. Eu quero que você seja participante do que eu estou fazendo. Sabe? E aquele que é filho entende isso e quer participar das coisas de Deus. Né? Às vezes eu estou lá... como eu falei, falando, se fosse eu ia fazer bem mais rápido. Né? E aí o Mike fala, mas ela só quer ficar com você. Ela só quer fazer o que você está fazendo. Porque o filho, ele quer estar ali fazendo e participando do que Deus está fazendo. Você está me entendendo? Se nós não desejamos, se nós não queremos fazer parte do que Deus está fazendo, nós precisamos rever
se nós entendemos que nós somos filhos dele. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se realmente nós recebemos e nos tornamos filho. Se nós realmente temos essa identidade. Porque o filho, ele participa do que Deus está fazendo. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Glórias a ti, Deus. Em Cristo nós somos filhos de Deus pela graça dele. E como filho nós temos essa nova identidade. E essa identidade nos esclarece a respeito do nosso propósito. Que Deus possa sondar o teu coração nessa noite. Talvez você é a pessoa que precisa